acham que há diferença o que aconteceu em Maracanã e aquilo que está acontecendo em Cabo Delgado? Então, já começamos a perceber que os automados estão entre nós. Muito bem. Desculpa, primeiro eu duvido, eu não sei se esse administrador, porque o administrador não é eleito para já. Eu não sei se foi nomeado por competência ou por simples confiança. Mas a pessoa que o confiou, nós temos que duvidar bastante dele. Este senhor é criminoso. Se o chefe de Estado, o Presidente da República, a quem devo muito obediência e respeito, estiver a ouvir, Muito bem. eu acho que ele tem que tomar uma posição para este. Desculpa, não é administrador, faço expressão. Respeito muito todos os administradores que representam o chefe de Estado, mas este não merece o meu respeito desde já. Eu não sei se realmente o Presidente da República vai continuar a olhar ele como administrador. E já digo, se o Presidente mantiver este senhor como administrador, então o povo já sabe de que lado o governo está. Porque aquilo que este senhor fez. Desculpa, com licença. Saudações, está no ar o Tudo para você. Não esqueça de subscrever ao nosso canal. Residentes de Maracanã mostram-se agastados pelo último ato da administração, onde viram as suas casas reduzidas a um entulho. Isto é, nos últimos dias foram demolidas casas naquela zona de Maracanã, alegadamente por terem construído ou erguido essas em lugares impróprios. Tendo isso acontecido, os residentes daquele lugar, não só as pessoas que também encontram-se vivendo neste exato momento na cidade, mas que ergueram as suas casas naquele ponto do país, viram-se preocupados e decidiram ir em busca de uma resposta, contactando assim a administração, tendo tido como resposta que já haviam sido informados que deviam sair daquele ponto do país, sendo que haviam erguido as suas construções num lugar não adequado, tendo este lugar, conforme já havia referenciado, outros donos. Passo aqui a ver o aviso ou as datas em que a administração diz ter avisado esses residentes, donos daquelas casas que foram destruídas. No primeiro dia de setembro de 2019, foi efetuado o primeiro aviso, tendo sido o segundo no dia 9 de novembro de 2019, tendo feito também o terceiro aviso no dia 3 de janeiro de 2020. Seguindo a sequência, dizem que é dia 4 de março do ano em curso, e o último aviso foi efetuado 10 dias antes das demolições. Estamos aqui a falar de setembro do ano passado, 2019, para 4 de março, o penúltimo aviso, e o último aviso 10 dias antes das demolições. A pergunta que não quer calar: será este tempo suficiente, não é, para depois efetuar as respectivas demolições? Estamos aqui a falar do intervalo muito curto, de setembro do ano passado para data hoje em que foram demolidas aquelas casas. A administração referenciou que ficaram algumas casas, cerca de 12 casas, ainda por serem demolidas. Eles só não prosseguiram com o ato porque essas casas têm lá habitantes, mas também deixaram ficar que deram somente 15 dias para que as demolições sejam efetuadas. Estamos aqui a falar do aviso das demolições das casas que já foram mesmo para baixo. As máquinas já foram lá roncar e deixando para baixo todas as casas. Estamos a falar aqui do intervalo de setembro a maio. Estamos agora no quinto mês do ano de 2020. Estamos a falar aqui de um espaço muito curto. Mas como se isso não bastasse, a administração vai mais além, dizendo e afirmando que tiveram um encontro, ambas as partes, da administração, ou podemos considerar do governo, e também os donos das casas que ainda estão por ser demolidas, dizendo esses que tiveram uma conversação e que culminou
numa decisão de demolir as casas depois de 15 dias. Eles deram um prazo de 15 dias para esses residentes. Será que este tempo é suficiente para aquele cidadão que levou um tempo construindo uma residência e que neste momento já estava a ver uma etapa da sua vida já sido ultrapassado, mas que agora vem receber um balde de água fria, recebendo um aviso de que a sua casa vai ser demolida dentro de 15 dias? Meu Deus, o que é que são 15 dias para demolir a casa de alguém que eu quero acreditar que levou anos para construir? Nós sabemos muito bem como é que é a vida dos moçambicanos. É uma vida que na maioria das vezes é muito sofrida e as pessoas não têm facilidade para erguer as suas residências. E estamos aqui a falar de 15 dias apenas para que seja demolida. Vimos aqui uma cidadã aqui a falar que tem lá a sua família, tem os seus filhos, que ela não está a ver-se na possibilidade de voltar para a casa dos seus progenitores, mas não tendo onde ir, onde recorrer, esta pode, em último caso, voltar para a casa dos seus pais. O que é que nós estamos a ver? O que é que nós achamos? Nós como pessoas moçambicanas, como cidadãos moçambicanos e, acima de tudo, o nosso governo, que é ele que está acima de todos nós, podemos assim considerar, porque muitas das leis são levadas a cabo com o nosso governo, mas nós estamos a ver aqui o mesmo governo a injustiçar os cidadãos moçambicanos. Quando demolirem essas casas, onde é que será que vão parar essas pessoas que não têm hoje um teto? O único teto que lhes sobra é aquele que já foi demolido ou aquele que ainda está por ser demolido dentro de 15 dias. É uma situação aqui que deixa mesmo a desejar, é uma situação que está mesmo a preocupar esses cidadãos que estão aqui a clamar por justiça, estão aqui a clamar por intervenção do governo. As pessoas vão mais longe pedindo ainda para que até o chefe do Estado possa ver o que está a acontecer em Maracuene. De recordar que os últimos acontecimentos de Maracuene exaltavam aquilo que é a autoridade do administrador. Muita gente estava aqui feliz com aquilo que ele tem feito. Se for a olhar para aquele ponto do país, estamos a ver muitas remodelações, estamos a ver um Maracuene diferente, conforme o lema já diz, todos por um Maracuene melhor. Mas as coisas vêm a mudar do cenário quando nos últimos dias verificamos este ato que foi levado a cabo por uma ordem do próprio administrador daquele ponto do país. É uma situação mesmo, conforme eu estava a dizer, que deixa a desejar. É um grito de socorro para quem é de direito, é um grito de socorro para aqueles que acham que podem ainda vir a reverter esta situação. Estamos a falar de casas que já foram abaixo, as máquinas já foram lá roncar e deixando e transformando essas casas já o pó de entulho. Nós não sabemos ao certo o que é que aqui pode vir a se fazer, se há uma possibilidade de voltar a se rever. Se calhar a única solução seria atribuir um espaço e se calhar se construir para essas mesmas pessoas. Estamos aqui a falar do momento em que estamos a passar por uma pandemia, o momento é mesmo incerto, o futuro é incerto para muitos de nós. As pessoas que já estavam a pensar que, olha, pelo menos eu já tenho ali um quarto e sala já erguido. Estamos a falar também de uma pessoa, vimos ali uma imagem de uma casa que estava pronta para receber a placa e ela foi demolida. Estamos a falar aqui de um trabalho muito intenso que foi levado a cabo pelo dono daquela residência. Quero acreditar que ali gastou muito dinheiro, mas não só, mesmo para aquela que só tinha ali um quarto, sala e varanda. É uma situação constrangedora porque, mesmo sendo um tamanho muito pequeno da casa, sabendo aquilo que são as condições da maioria dos moçambicanos, a pessoa mesmo assim, independentemente de ser só um quarto ou um quarto e sala, a pessoa mesmo assim leva anos e anos construindo para depois vir a acontecer isto que aconteceu. É mesmo uma situação caótica em que nos encontramos. Conforme eu estava a dizer, estamos no momento da pandemia da Covid-19 e o futuro incerto, até o presente que a gente vive, nós dormimos sem saber como é que será o dia seguinte, como é que será o amanhecer, e hoje encontramos ou estamos a ver os nossos irmãos a passarem por esta situação. Eu gostava também de pedir em meu nome pessoal para que possamos rever as nossas atitudes, possamos rever as tomadas das decisões, porque isto aconteceu em Maracuene, mas um dia poderia acontecer em qualquer outro ponto do país. Por favor, pedimos ao nosso governo para que preste mais atenção e que venha intervir antes de se calhar chegar
a estas decisões, porque aqui há uma questão também que não quer calar. Aonde é que estava a fiscalização quando do momento em que estavam a se erguer essas residências, quando do momento em que estava a se construir essas casas? Onde é que estava a fiscalização? Se calhar se a administração ou as pessoas que estão a mandar demolir, as pessoas em que estão no poder neste momento a mandar demolir essas casas, se tivessem intervido antes, se calhar teríamos aqui evitado reduzir a zero o esforço desses cidadãos que com muito sacrifício ergueram essas casas. Então é momento de mesmo refletirmos. Temos uma equipe, vamos arranjar sempre uma equipe para fiscalizar ações dos nossos irmãos, porque em algum momento eles estão ali a construir, se calhar numa inocência de não saber que aqui há um problema a vir futuramente. Mas se as autoridades competentes estiverem ali atentos para fiscalizar, eles podem muito bem intervir no momento em que não precisamos chegar ao que hoje aconteceu. Por favor, este é o grito de socorro que fica aqui para os nossos irmãos que estão naquele ponto do país. Vamos deixar aqui rolar algumas imagens. Já deixamos rolar algumas imagens no início do vídeo, mas também vamos deixar aqui ficar só algumas imagens para as pessoas que não tiverem oportunidade de acompanhar este ato desumano, podemos assim considerar, para que possam ver que na verdade estamos a falar de um assunto sério e não podemos ficar aqui como quem diz, aconteceu com eles, não pode acontecer. Isto pode acontecer com qualquer outra pessoa, porque temos que recordar que não é a primeira vez que isto acontece em Maracanã, mas também não é a primeira vez que isto acontece no nosso ponto do país. Queremos aqui deixar ficar mais uma vez este grito de socorro a quem é de direito para que possa tomar a dianteira assim que é. Muito obrigado, foi um enorme prazer estar aqui a trabalhar convosco e para vocês. Espero que Deus nos guarde para que possamos voltar a estar juntos numa próxima oportunidade.